Conte sua história e inspire o mundo. Mais um episódio do nosso Podguina, o seu podcast. E hoje recebendo aqui a doutora Marielle Cabral. Isso Doutora, aí. muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui no nosso Podguina. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha área, sobre a fisioterapia. Hoje a gente vai falar sobre vários temas, né? Mas sua formação é fisioterapeuta, é isso? Isso, eu sou fisioterapeuta formada pela Univiçosa. Me formei no final do ano de 2023. Desde então, atuo na área. E isso aí foi uma paixão, a escolha pela fisioterapia? Conta para todos nós aí que está acompanhando o nosso Então, Podguina. eu conheci a fisioterapia quando eu ainda era adolescente, de criança para adolescente, como paciente. Como paciente. Isso. E aí eu morava em Guaraciaba na época, né? E aí eu fui tratar uma dor na coluna que eu tinha. E aí me interessei, gostei muito do tratamento, me interessei pela área. E aí depois, quando me formei no ensino médio, né? Aí foi a minha escolha. Você teve uma dor nas costas e aí Isso, você procurou um profissional da área, isso, que você é hoje, sim. e aí, através disso, você apaixonou pela fisioterapia. Exatamente. Conheci através da fisioterapeuta que me tratou na época, né? E aí gostei da área, me interessei. Quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha certeza se eu conseguiria fazer o curso que eu queria, porque em Viçosa só era possível pela Univiçosa, né? Na UFV ainda não tem esse curso. E eu não queria sair da cidade, porque eu saí de Guaraciaba, vim morar em Viçosa e eu não queria ir para mais longe dos meus pais na época para poder estudar. Mas aí eu consegui uma bolsa na Univiçosa. No ano de 2019 eu iniciei o curso, e aí, graças a Deus, consegui a bolsa e consegui me formar em Viçosa mesmo. Não queria sair de perto dos pais, não, Não de jeito queria, nenhum. não. Bom, hoje estamos recebendo aqui a doutora Marielle Cabral, fisioterapeuta. Ela está com atendimento aqui em Paula Cândida, vai contar melhor para todos nós. Já tem algum tempo, né, que ela está com atendimento. Vai contar para a gente também da sua clínica em Viçosa. Você pode acompanhar essa entrevista no Instagram, aqui pelo Instagram, que a gente sempre coloca metade desse bate-papo. No TikTok também estamos, tem uns cortes lá no TikTok e no canal no YouTube. Pedir às pessoas que, além de se inscrever, as pessoas também podem comentar, deixar o like e compartilhar à vontade, Isso né, aí. doutora? Assistir, compartilhar, isso aí. Conta um pouquinho então. Então você é natural de Guaraciaba. Guaraciaba. Eu morava na roça, né? Zona Sim, rural lá. Meus pais, inclusive, ainda moram lá. No ensino médio, eu vim para Viçosa para poder estudar, mais facilidade para poder ir para a escola. Meu irmão já morava em Viçosa, o mais velho, então morei com ele um tempo. Me formei no ensino médio, depois comecei a faculdade de fisioterapia, desde então moro em Viçosa, né, ainda. E no final do meu curso, me formei em 2023, no final do curso eu recebi um convite para poder trabalhar aqui em Paula Cândido. E aí eu nem conhecia Paula Cândido, não sabia muita coisa não sobre a sabia nem para onde cidade. que vinha a nossa Não cidade, tá sabia. vendo? Mas aí eu vim, né? Falei, No vou final do seu tentar. curso, você recebeu um convite para trabalhar aqui. Isso. Falei, Aham. vou tentar. Sim, Se aham. não der certo, eu volto. Lógico, tá na profissão, Mas né? Tem graças que. a Deus deu muito certo. Conheci pessoas aqui muito importantes Sim. para a minha carreira, né? E aí eu fiquei trabalhando por 2 anos, né? Com outra Ah, então antes profissional. da sua clínica que você trabalhou em Paula Cândido. Olha Trabalhava que em Paula Cândido. interessante. E aí depois surgiu a oportunidade Aham. de trabalhar por minha conta, né? De ter minha própria clínica. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu vinha aqui para Paula Cândido, se eu ficava lá em Viçosa mesmo, Sim, porque em Viçosa eu também trabalho, mas a clínica lá não é minha, né? Eu trabalho com sim. outra profissional. Aham. Aí eu resolvi tentar aqui, porque desde que eu vim para cá, eu senti que aqui é uma cidade que é acolhedora, o pessoal me Sim, acolheu demais, conheci pessoas, assim, extraordinárias aqui, e o público também, né, que é a minha área da geriatria, da gerontologia, uhum. aqui também é uma cidade, assim, que tem bastante idoso, né? Sim, Então, eu bastante. consegui juntar o útil ao agradável, né? Que o pessoal me acolheu e é uma área que eu gosto de tratar, que eu gosto de estar ali naquele meio. Vamos falar então sobre a clínica em Paula Cândido, o nome da clínica tudo certinho, aonde está funcionando, como funcionam os atendimentos, os horários, já que a gente já está falando da clínica.
Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que foi para você, assim, que você sentiu: "Não, eu preciso abrir a minha clínica"? Então, tudo na minha vida, na minha Sim. profissão, foi acontecendo, assim, meio que sem tanto planejamento, porque no momento eu Hã. não esperava que eu ia conseguir abrir Porque a minha você veio clínica tão para cá, igual rápido. você falou, nós te acolhemos, né, o povo de Sim, Paulacanda é um povo acolhedor, você sim. já estava fazendo atendimento, Uhum. e aí qual foi o momento: "Pô, não, eu quero ficar aqui, essa cidade aqui é legal, é acolhida, e eu vou abrir minha clínica aqui"? Eh, Foi surgindo oportunidades. Da Sim, mesma aham, forma, quando eu vim para cá em aham, 2023, eu não esperava que tão rápido, com 2 anos de formada, eu iria conseguir abrir a minha sim, clínica. Mas quando eu saí do lugar onde eu trabalhava antes, eu fiquei um pouco segura, falei: "Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer agora?" E conversando com meus pais, que eles sempre me sim, ajudaram desde claro, a da graduação, aí eles falaram assim para mim: "Você tem que tentar, porque se não der claro. certo, você não vai ficar desamparada, nós estamos aqui para te ajudar. Sim, Você tem que tentar, colocar a cara lá e ir". sim. Aí eu falei assim: realmente acho que, as portas estão se abrindo". E aí apareceu tudo muito muito certo, sabe, o lugar para alugar, tudo foi aparecendo, assim, com muita fluidez, muita facilidade. Então falei assim: "Acho que ali é meu lugar mesmo e é para ali que eu tenho que ir". Tudo Deus agindo Tudo, perfeitamente tudo, tudo, e tudo, tudo. esse apoio da família também, nessa positividade dos seus pais, e tanto que na inauguração sua família estava Tava tudo junto com todo você mundo lá, presente seu lá. pai já atendendo o pessoal lá na porta, entra para dentro Sim, para conhecer a clínica, e esse apoio da família é muito importante, né, muito Mariana? Você importante. sempre teve esse apoio da sua família, Sempre, dos seus sempre, sempre, pais, do seu sempre. esposo? Conta pra gente. Eu consegui a bolsa na Univiçosa de 80%, né, então Sim. 20% teria que pagar. E eu Aham. não conseguia trabalhar porque Uhum. era o curso diurno. Então, Uhum. assim, eu dependia dos meus pais para me bancarem na Sim. faculdade, Aham. assim, lá na roça trabalhando de sol a sol, mas eles conseguiram me formar, tudo eu devo a eles, porque sem eles eu não Sim. conseguiria. Maravilha. E a clínica também, né, porque a gente organizou tudo, eles vieram, me ajudaram a limpar, montar tudo lá dentro da clínica, foram eles, meus irmãos, meu namorado. Então, assim, minha família me apoiou demais. E o resto da família também veio na inauguração, o pessoal de Guaraciaba, todo mundo veio, assim, fiquei Que muito legal. feliz. Minha família, graças a Deus, é assim, a base para tudo que eu comecei e pelo que eu vou fazer para frente também. Mariana, para quem está acompanhando o Podguina, eu queria que você contasse, então, mais sobre, por exemplo, os atendimentos que você faz e da importância que é esses atendimentos. Porque não só o Pilates, como a fisioterapia, dentro da sua área, são vários atendimentos que você faz. Conta para todos nós e o que que esses atendimentos faz diferença na vida das pessoas no dia a dia. Igual você falou, por exemplo, que você procurou por causa de uma dor na costa. E Uhum. às vezes muita gente sente dores nas costas e acha que é coisa boba, e Sim. não é. E aí eu queria que você ficasse à vontade para contar para a gente mais sobre esse trabalho, como funciona e qual a importância que esse trabalho, né, tem dentro de cada uma dessas especialidades que você atende. Então, eu atendo na Clínica Saúde e Movimento, né, Isso. fica na Rua Capitão Martinho, ao lado da Padaria do Manel, que Sim, todo uma mundo boa conhece, referência. né, Ué, sempre uso essa referência. claro. E assim, a fisioterapia, ou pilates também, né, que é uma área da fisioterapia, muita gente acha que às vezes é para idoso, né, é para velho, fisioterapia e pilates é para Não tem velho, nada a ver, mas não tem né. nada a ver. E vem crescendo muito meu público de pessoas mais jovens, porque Eu eles vi estão alguns lá. percebendo que é importante, né, tratar desde cedo. O Pilates, ele é uma atividade que, usa do fortalecimento, alongamento, muita gente pensa que é só para alongar, mas estão enganados, para a gente construir uma consciência corporal melhor, saber, que esse músculo vai fazer para eu executar tal exercício, conhecer o próprio corpo. E aí quando você conhece o próprio corpo, você consegue usá-lo de uma maneira mais ideal no dia a dia para evitar dor. E a fisioterapia, a mesma coisa, né, a minha área, assim, que eu gosto bastante, que é a gerontologia, que eu até estou fazendo a pós-graduação agora também Sim, nessa área, a gente trabalha muito com a consciência também dos idosos, consciência corporal, senso de equilíbrio, porque
nas casas, a gente tem a maioria das casas, muito degrau, questão de tapete, essas coisas Sim, que, aham. assim, a gente orienta a Dessa tirar. questão do dia a dia também. E Aham. aí, quando o idoso chega, às vezes, com uma dificuldade de andar ou com algum tipo de Uhum. dor, a gente tenta trabalhar exercícios. Eu gosto muito de trabalhar com exercícios que vai ser útil para o dia a dia do idoso e ele vai sentir que, fazendo aquele exercício lá na clínica comigo, ele vai chegar em casa, vai lembrar do exercício, vai saber como fazer e vai ter uma melhora e vai perceber essa melhora, entendeu? Sim, aham. E igual você falou, né, que não é só para o público idoso, é para todas Para as todas as pessoas, né. pessoas. E tem Exatamente. aumentado muito esse público, né, doutora? Sim, sim. O pessoal mais jovem, hoje em Aham. dia, eu percebo que eles estão querendo cuidar mais da saúde, né? Não querendo só tratar, por exemplo, já lesionei, já estou sentindo dor e vou Uhum. tratar. Eles procuram cuidar do corpo, cuidar da saúde antes para não chegar a esse ponto, para não correr esse risco de ficar sentindo dor, de desenvolver alguma lesão. E o Pilates, ele ajuda muito porque é, é uma atividade que eu estou ali em cima, olhando, corrigindo, ensinando o tempo todo. Então, eu não deixo a pessoa fazer os exercícios por conta própria, porque muitas das vezes a pessoa acha que está fazendo certo, e se não tiver alguém ali para corrigir, a pessoa acaba fazendo errado, às vezes se machucando ou sentindo alguma dor e acaba desistindo da atividade, né? Então, o Pilates eu tento procurar sempre estar em cima, observando, orientando, puxando a orelha da pessoa. Relaxa o ombro, Aham. é a coisa que eu mais falo dentro da clínica, relaxa o ombro, Aham. para a pessoa fazer a atividade bem feita e gostar daquilo que ela esteja Uhum. executando, entendeu? Porque hoje a gente vive, assim, num mundo, assim, que a gente está numa correria muito grande no dia a dia, as pessoas estão muito tensa, Sim. né, muitos problemas, e aí aparece você falou sobre as dores nas costas que você sentiu e o pilates resolveu. A maioria dessas dores nas costas, elas são o quê, doutora? Muito de sobrecarga do dia a Aham, dia mesmo. Às vezes nem tem aham. uma lesão, desenvolvida, Sim, aham. mas às vezes a pessoa trabalha o dia todo, não tira um tempo para se exercitar, para fortalecer aquela Uhum, musculatura. E a musculatura fraca, ela vai acabar desenvolvendo dor. E aprendendo a fazer alguma atividade, uhum. seja qualquer atividade, né, que a pessoa se sente confortável, seja no pilates, seja na caminhada, na Sim, academia, aham. fortalecer a musculatura, porque uma musculatura fraca não aguenta a batida do dia a dia. E aí vai causar dor uma hora ou outra. E às vezes a pessoa acha que, eu não vou fazer porque está doendo, se eu fizer vai doer Vai mais. piorar. Mas Aham. não é assim. Uhum. Então, se você está sentindo dor, você tem que procurar uma atividade física, porque a atividade física vai ajudar a fortalecer, vai ajudar você a desenvolver uma consciência corporal, e aí a dor vai sumir automaticamente. Eu acompanho algumas postagens da clínica, do seu trabalho, Uhum. e assim, eu tenho, além de tudo isso, desses benefícios que você está falando, eu percebo que tem também uma questão de uma terapia, que é um momento que a pessoa está ali com você e que ela esquece de tudo, além desses benefícios, tudo, eu percebo isso. Tem Sim, muito isso, doutora? tem muito. Aham. Todos os públicos também, todas as idades. A gente cria ali um vínculo, né, Sim, entre aham. os pacientes, amizade, tanto entre fisioterapeuta e Uhum. paciente, quanto entre a turma dos pacientes também. E eu acho muito legal isso, porque às vezes a pessoa, que nem você falou, às vezes a pessoa tá cheia de problema, tá com a Sim, cabeça aham. cheia, aí chega lá, a pessoa vai fazer os exercícios, dá uma desabafada, ou às vezes também conversa coisas aleatórias, assim, ri e sai de lá mais leve, entendeu? Então, isso é muito importante, porque a pessoa, ela não trabalha o corpo ali, mas não é só Aham. o corpo. A gente cria uma amizade, um vínculo ali que ajuda também nessa questão de se sentir mais leve, Sim, sim. sair de lá com mais leveza. Porque além, né, de todos os benefícios, né, que é fazendo pilates, enfim, todas essas, que você falou, né, que está dentro aí do seu trabalho, eu percebo isso. Aquela massagem que faz, o que que é aquela massagem? É, Ela é uma massagem corporal que está dentro desse também desse trabalho da tá dentro da área da fisioterapia? fisioterapia. Porque eu percebo, ali é um momento mesmo que a pessoa esquece tudo, Ali né, que você é, tá sim. A gente chama de terapia manual, né? ah, terapia manual. Mas popularmente muita gente fala fazer massagem, Aham. massagem relaxante, mas está tudo ali envolvido na terapia manual.
A gente usa de técnicas da quiropraxia, que é o famoso estalar a coluna, Olha. estalar o pescoço, e de técnicas manuais, né? Para poder tirar a tensão muscular. O que que Uhum. acontece? Que nem eu te falei, muita gente acha que começar a atividade física vai piorar a dor. Muita gente chega ali para mim com a musculatura, principalmente de ombro, de costas, muito tenso. E aí, Uhum. quando você vai fazer uma atividade física com essa tensão muscular, você não consegue contrair a musculatura certa. Você fica usando a força ali dos ombros, tensionando tudo. Então, o que que eu oriento? Vamos fazer uma sessão de terapia manual, que é essa massagem, para poder a sua musculatura, o seu cérebro entender que ele não precisa ficar em estado de alerta, de medo, de dor. Sim, aham. E aí a pessoa se sente mais relaxada, né? O cérebro entende que não precisa ficar tensionando o tempo todo. E aí, quando a pessoa vai executar os exercícios, ela executa de uma maneira bem mais tranquila, bem mais suave do que quando tá com esse tipo de tensão. Então, tem gente que faz uma vez e Libera. pronto, nunca mais ela sente esse tipo de dor. Tem gente que, dependendo do trabalho, da rotina da pessoa, já tem que fazer algumas sessões a mais. Outras fazem porque gostam, né, da sensação ali de bem-estar, do relaxamento, porque ali é um momento que a Aham. pessoa fica ali é, totalmente tranquila, né? Esquece dos problemas, enquanto está ali deitada para receber a terapia manual. É um momento que a pessoa relaxa mesmo e todo mundo Não, é gosta fantástico, a demais. gente fica acompanhando lá. Essa questão quando a pessoa faz algum tipo de cirurgia, igual no caso de joelho, né, Uhum. eu percebo que a senhora atende algumas pessoas lá. Como é que funciona esse processo da fisioterapia após a cirurgia, esse processo? Então, depende muito de Aham. qual tipo de cirurgia. Cada caso é um caso, doutora. Exatamente. Qual a idade da pessoa, Aham. o quanto que essa pessoa esperou para poder fazer a cirurgia, porque depende muito, cada caso é um Você caso. trabalha cada caso então, porque Exatamente. tem Nunca é todo uma isso o processo. receita, Aham, porque cada pessoa vai aham. evoluir de um jeito, cada Sim. pessoa vai demorar um tempo para Uhum. evoluir. Mas o tratamento de joelho, que assim, eu recebo muitas pessoas com problema de joelho, com dores no Aham. joelho. E eu sempre busco trabalhar com fortalecimento. As pessoas sentem dores no joelho e vai muito da questão, às vezes, de fraqueza muscular. A maioria, que às vezes, uma fraqueza da coxa, né, do quadríceps, fraqueza de glúteo, né, que são os músculos do bumbum. Aham. Quando a gente faz a cirurgia, primeiramente a gente tem que tentar trabalhar a amplitude de movimento, que é o dobrar e esticar o joelho, que às vezes a pessoa faz cirurgia e fica com medo de dobrar, acha que vai doer. Então, assim, quanto antes a pessoa começar a fisioterapia após as cirurgias, melhor. Mais rápida a evolução e melhor o resultado. E, assim, não depende só de mim, né? Porque a pessoa chega lá na clínica, ou às vezes nos atendimentos Aham. domiciliares, são 50 minutos normalmente de atendimento. Eu faço ali os exercícios, oriento a pessoa, as terapias manuais, mas eu também passo ali o dever de casa. E a pessoa, se ela tiver vontade, a evolução, assim, é muito melhor e é evidente. Porque às vezes a gente sabe quando o paciente Aham. faz e quando o paciente não Não faz pode o que a estar gente contando pede. mentira lá, Às né. vezes ele chega, você fez tal exercício? Aham. Fiz. Mas a gente sabe quando a pessoa realmente faz, quando a pessoa realmente está dedicada. E isso conta muito na evolução do tratamento, porque não depende só de mim. Eu sempre falo isso com as pessoas. Eu tô ali para poder ajudar, para dar o meu melhor, mas Uhum. a pessoa tem que querer e tem que estar ciente que a maior parte depende dela, porque eu tô ali como uma ajuda, né? Sim, Mas aham. o corpo da pessoa, assim, a gente tem que se cuidar, a gente não pode depender só do outro para Sim, ter esses aham. cuidados. É interessante que você falou, porque, você falou sobre, né, cada caso é um caso, e realmente porque cada corpo ele reage de uma maneira, cada Exatamente. pessoa comporta de uma maneira, né. Então por isso que é importante passar, por exemplo, cada um se atende de um De um procedimento jeito. diferente do outro. Exatamente. Porque antes de você fazer esse processo de atendimento, você estuda todo o histórico ali da pessoa, Sim. antes, o processo, né, que ela levou, o tempo para a cirurgia, como que foi a cirurgia, então não é assim, chegando e vai fazendo Não, não. não, não. Que legal. Eh, Depende muito da história de vida da pessoa. Aham. Eu tenho pacientes que às vezes sente dor no joelho, na coluna, enfim.
há muitos anos e trabalhou a vida inteira com um serviço pesado, com coisas Sim. pesadas, e a pessoa chega lá com muita dor, e aí eu explico: "Olha, essa lesão que você tem, ela foi desenvolvida há tanto tempo, né, vem de anos em Aham. anos ali, aquela lesão vem se criando ali. A gente não vai conseguir resolver isso de uma hora para outra. A gente vai levar um tempo, porque não consigo eu sempre falo: "Eu não faço milagre ainda". É um É processo, um né, doutora? processo, exatamente. Aham. E quanto mais a pessoa se interessa em querer evoluir, melhor. Tanto Aham. para ela quanto para mim também, né, a evolução Sim. do tratamento. Então depende muito da pessoa. E tem gente, às vezes, que chega e, assim, a primeira sessão já fala assim: "Nossa, não tô Uhum. sentindo mais nada". Então, assim, depende muito da A pessoa. maioria dos casos que você atende hoje, que te procura, quais são? Dentro aí da sua área? Joelho, Joelho? dores no Aham. joelho no geral, lesão de menisco, cirurgia, prótese, Aham. desgaste, osteoporose e coluna. São, assim, São os mais top procurados. da fisioterapia e do pilates ali. Tem uma turma até que eu Aham. brinco que fala assim: "Nossa, essa turma aqui é a turma do joelho". Essa Todo mundo eu chega sou da turma do joelho também. Tem que fazer uma todo mundo cirurgia. chega com dor no joelho: "Ai, hoje meu joelho Aham. tá doendo". E Aham. assim, eu vejo que é muito de falta de exercício mesmo, porque quando a Atividade pessoa física. começa a fazer, Aham. já melhora, entendeu? E a questão da É até para fácil. fazer, igual você falou, até para fazer atividade física também tem que ter orientação do Sim, profissional, sim. né. É importante que as pessoas procurem profissionais por conta disso, porque às vezes fazer exercício da forma errada pode acabar piorando ao invés de melhorar. Então, é bom procurar, sim, um profissional sempre. Seja na musculação, fazer acompanhado de um profissional ali da educação Uhum. física, no pilates, né, acompanhado ali do fisioterapeuta. Eh, não evitar ficar fazendo inventando exercícios sozinhos, porque Sim. isso pode, às Pode vezes, piorar a piorar a situação, dor. né. Uhum. Eh eu vejo, igual eu estava falando, né, que a gente acompanha muito a sua página, cria um laço muito grande familiar com esses pacientes, né, doutora? Demais, nossa. Assim, tanto os pacientes que vão até a clínica quanto os pacientes domiciliares. Eu tenho uma paciente domiciliar aqui de Paula Cândido, comecei Sim, a aham. atendê-la recentemente. E assim, eu já me sinto da família. Que legal. E eu percebo que eles também Aham. têm um carinho, assim, pela gente, principalmente a população idosa, né, o público idoso, que às vezes são mais carentes. Então, assim, o vínculo é muito legal, muito interessante e é muito bom. O público idoso, às vezes, se sente um pouco mais sozinho, né, a Sim, depender aham. da estrutura familiar ali, porque as pessoas têm que sair para trabalhar, e a pessoa idosa, às vezes, ela para de trabalhar, então ela acha que, às vezes, não está mais fazendo o que ela fazia antes, a pessoa se Uhum. sente, eh, vamos dizer assim, inútil. Muitas vezes acontece isso, e é Sim, real. demais. Então, Aham. eu tento ali chegar com a fisioterapia, mas eu tento chegar como uma amiga também para a pessoa perceber que não é assim. Que não é só porque você, né, às vezes está com a idade mais avançada que você não tem que fazer suas coisas, você não pode fazer as suas coisas, as coisas que você gosta. Então esse vínculo ele é muito importante, porque quando eu chego e eu consigo construir uma amizade ali com o paciente, ele se sente mais confortável perto de mim, ele se sente mais confiante em fazer tudo que eu oriento. Porque se você chega já assim, curto e grosso para fazer a fisioterapia, fazer os exercícios, a pessoa não adere. Você Não é só tem que. questão de ofertar o serviço, né, tem muitas outras coisas acompanhado disso. Exatamente, você tem que chegar e você tem que construir aquela relação para poder a pessoa, o idoso principalmente, se sentir confiante. Você tocou num ponto muito forte dessa questão do atendimento, porque, nossa população tem um número de idosos muito grande, Paula Sim. Cândido, né, Uhum. assim como outras cidades também menores, enfim, ou maiores, mas Paula Cândido, né, em especial, assim, a gente tem um público muito grande de pessoas idosas, e na maioria das vezes é isso que você falou. Às vezes as pessoas, por exemplo, ela na maioria das vezes fica até sozinha. Sim. Além desse serviço, igual você falou, né, cria todo esse laço familiar e como isso aumenta a estimativa de vida dessa pessoa e a autoestima dela, além de Sim, tudo, tá lá. exatamente. E às vezes, aumentando essa autoestima, que nem você comentou, a pessoa já se sente melhor. Eu tenho muitas histórias, assim, muitas coisas que eu já vi e já me envolvi. E às vezes você chega para o paciente tá sentindo dor da cabeça até a pontinha do pé. E às vezes só de você conversar com a pessoa,
a pessoa se sentir que, assim, que você está dando uma atenção para ela, não tô sentindo dor mais, entendeu? Então, assim, às vezes as dores que o idoso sente, ela não tá ali só no físico, tá muito no sentimental também. E às vezes fala assim, ah, eu tô com dor e tal. Às vezes até para receber um pouco mais de atenção, entendeu? Então, quando você chega para tratar a pessoa, a gente não trata só o físico, a gente cria aquele vínculo e faz a pessoa se sentir bem e se sentir que ela é importante ali naquele meio e não tá ali só como para dar trabalho para as outras pessoas. Então, a pessoa idosa, ela, né, tem que se sentir importante e merece se sentir importante também, né? Porque é o que vai acontecer, é o destino de todos nós, né? E o público, então, hoje maior que você, que te procura lá, então, é um público idoso. Para fisioterapia, sim. Sim, Para o aham, Pilates, tem aham. aumentado muito a procura por pessoas mais jovens. Aquele exercício, aquela bola que faz, ele entra também como pilates? Sim, Como a é que gente chama tem aqui? a bola suíça, a bola de É, Pilates. Ela entra como exercícios do Pilates, mas entra com exercícios de é. fisioterapia também. Eu tô te É perguntando bem legal. porque eu até preciso, né, fazer pilates também, mas teve uma época que eu tava com muita dor nas costas Uhum. e eu entrei na academia e comecei, não sabia daquilo, comecei a fazer, que eu não conseguia agachar, por exemplo, ficar muito tempo sentado. E aquilo ali resolveu o problema. Mas eu preciso voltar de novo, fazer, né? Uhum. Mas assim, é Você usou impressionante. a Eu não bola. conseguia ficar agachado muito tempo. Uhum. E como que parece assim bobeira, né? Que você fica fazendo aquele exercício, mas como que. Sim. E aí você começou a fazer os exercícios, você desenvolveu sua musculatura, sua consciência corporal, parou Exatamente. de usar, a gente chama de compensar, né? Usar os músculos que não deveriam ser usados para aquele movimento. E aí o seu corpo aprendeu que aquele movimento não precisa de ser doloroso. Assim, a atividade física, ela é uma coisa, assim, que muda a vida das pessoas. E aí, gente, eu parei por causa da falta de tempo, mas a gente não deve fazer isso, porque a gente precisa tirar um tempo para cuidar da Com saúde. certeza. Te convido a fazer uma aula experimental de Entendeu? Pilates. Quem também, né, tiver interesse em conhecer o Pilates, a gente oferece a aula experimental para a pessoa conhecer antes de iniciar o processo Ou lá. seja, antes da pessoa, eu preciso entrar, fazer pilates, preciso estar na clínica da doutora, então você não vai chegar e já vai fechar seu pacote. Você vai fazer uma aula experimental antes. Exatamente. Porque muita gente chega, às vezes a maioria, principalmente os idosos, Isso é chega com legal. pedido médico. Aham, Aí a pessoa fica assim, meio cismada, eu não sei o que que é, eu não sei se eu vou aham. dar conta. Então, eu sempre ofereço essa aula experimental para mostrar o meu trabalho, conheço um pouquinho da pessoa também e eu explico, Esse é o ó, momento. cada pessoa vai fazer o seu. Não precisa chegar e ver, sei lá, tem uma pessoa fazendo um exercício avançado lá, pendurado na parede, fazendo flexão, e achar, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Não é assim. Cada pessoa faz o que aguenta, cada pessoa vai fazer o que precisa ser feito. Sim. Então, por isso que eu ofereço essa aula experimental, porque eu conheço a pessoa e a pessoa também conhece ali todos os aparelhos e a possibilidade, né, infinitas possibilidades de exercícios que ela pode fazer ali, desenvolver ali. E aí a pessoa começa do mais básico, do mais simples, e à medida que vai evoluindo, a gente vai passando por exercícios mais difíceis, mais desafiadores. Tem gente que gosta muito de fazer exercícios suspensos, exercícios que ali exigem mais, né? E tem gente que já não gosta tanto, tem gente que gosta de fazer o mais básico. Então, assim, também não tem uma receita para o Pilates. Cada pessoa vai fazer um tipo de exercício, cada pessoa vai fazer de uma forma, cada pessoa vai evoluir de um jeito e vai levar o seu tempo para essa evolução. Então, não tem também uma receita. Mas fica aí o convite para todos, quem quiserem conhecer a clínica lá, a aula experimental e também, né, as sessões de terapia manual e de fisioterapia também para quem precisar, tanto na clínica quanto domiciliar, né? Atendo Você principalmente atende domiciliar idosos também. que às vezes têm pouca mobilidade, dificuldade Aham. de chegar até a clínica, então eu vou também fazer os atendimentos domiciliares para essas pessoas. Nossa, que legal. Vamos então, né, falar para o pessoal aí, né, mais uma vez sobre a clínica, o horário de atendimento, os dias, porque você também atende em Viçosa, né? Então, os Isso. dias específicos você atende em Paula Cândida. Você pode ficar à Sim. vontade para falar, pessoal. Eu atendo aqui na Clínica Saúde e Movimento nas segundas, quartas e sextas, por Aham. enquanto. Então, nas terças e quintas eu não estou aqui em Paula Cândida, eu estou trabalhando em Viçosa. E eu inicio aqui os atendimentos
normalmente às 6h30 da manhã e a gente vai até às 6, né? A última turma é o horário das 5 às 6. E aí, durante o dia todo, a gente tem, né, horários disponíveis tanto para Pilates quanto para fisioterapia e para terapia manual. A turma de 6h30 e de 7h30 da manhã, eu resolvi abrir o horário de 6h30, porque assim, é o horário que tem mais procura, porque muitas vezes as pessoas têm o horário ali de trabalho e não conseguem fazer, né? Sim, Durante o dia. Então, eu abri esse horário mais cedinho para quem tem essa dificuldade de horário, e o horário da tarde também, né? Das 5 da tarde, que é também disponível para essas pessoas. E assim, tem os horários durante o dia todo. Tenho turma de Pilates 10, 11 da manhã, tenho turma de Pilates 2, 3, 4 da tarde, fora os horários de fisioterapia, né? Que aí varia de acordo com a necessidade ali da pessoa e com a disponibilidade de agenda. Então, são esses horários, segundas, quartas e sextas, dia todo. Ou seja, dá para trabalhar, dá para cuidar né, da saúde, que envolve um monte de coisa, envolve mental, física, corporal, enfim, né? Muita Inúmeras coisa, né, coisas. doutora? Como Sim, melhora a sim. vida das pessoas, né? Esse É, trabalho e assim, quem começa o Pilates não larga dificilmente mais. abandona. O resultado ele é imediato, né? Sim, sim. Impressionante, né? É imediato e a pessoa gosta, sabe? Ela começa a desenvolver um gosto pela atividade física. Você falou um ponto muito importante sobre a questão dessa aula experimental. Isso é Uhum. muito importante, porque às vezes a pessoa passa perto da sua clínica, a pessoa precisa fazer, que ela sabe que ela precisa, e aí ela não entra, não é o momento, eu tô sem dinheiro, não vou, coisa lá não. Mas às vezes a pessoa tem sim um dinheirinho que dá para fazer, Dá para mas investir. ela fica com esse receio, ah, não, vou entrar lá não, que é muito caro e tal. Mas essa aula experimental te dá a oportunidade de você conhecer o trabalho da doutora. Sim. A partir dessa aula experimental, você vai entender quanto é importante o Pilates na sua vida e todos esses trabalhos que a doutora oferece. E aí você vai embora. Você falou um ponto importante, Você, porque muitas vezes as pessoas acham que é caro, mas quando você vê o resultado, você vê que ali é um investimento, você está investindo em você, na sua saúde, na sua qualidade de vida. E eu falo muito isso para as pessoas. Que às vezes acha que às vezes não está podendo gastar com aquilo, mas cuidar da gente é muito importante, porque às vezes a gente acaba dando prioridade para outras coisas. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu filho, e eu não tenho tempo para mim. Mas só que vai chegar um ponto que ou você vai ter que decidir, tomar a decisão por conta própria de cuidar de você, ou você vai ser obrigado, porque corpo nenhum aguenta uma rotina sem um cuidado. Então, não adianta você cuidar do outro e não cuidar de você, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir cuidar nem de você e nem do outro. Então, quando a pessoa pensa muito nessa questão da família, eu falo: olha, você cuidar de você não é uma coisa só para você. Você está fazendo pela sua família também, para você poder dar conta das coisas que você tem. E muita gente tem uma rotina muito pesada, muito batida. Eu sei disso. Principalmente quem tem filho pequeno, quem tem, às vezes, um idoso em casa. Eu sei que é corrido. Mas se você não cuidar, não começar a investir em você, vai chegar um ponto que não vai ter como, entendeu? Então, ou você vai por conta própria, ou você vai obrigado depois. e cá para nós, cuidar da saúde não é caro, né? A nossa saúde é muito importante, né? Exatamente. E a Quando a gente gente para precisa estar bem pensar, para cuidar das outras exato. pessoas. Isso melhora no trabalho, doutor, isso melhora em tudo, porque quando você está bem, fisicamente, mentalmente, quando você está bem, a sua energia aumenta, tudo melhora, Tudo né? melhora, o seu humor A sua melhora, qualidade de vida é tudo. outra, né? E Então, às vezes as pessoas sentem dores e aí começa a investir em remédio. Mas o remédio é aquela coisa, né? Tudo em excesso faz mal. Você tá ali gastando todo mês com remédio. Se você parar de tomar o remédio, vai voltar tudo de novo. E assim, às vezes, trocar o remédio pela atividade física vai mudar ali a vida da pessoa, entendeu? Mas muita gente acha mais fácil tomar remédio porque você vai lá, toma e pronto, né? Você não sim, precisa parar, você não precisa se dedicar. É só ir lá e tomar o remédio. Mas quando a pessoa entende que fazer uma atividade física é melhor, a vida muda. a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. A gente vê muitas pessoas dando. É o toxicólogo que fala, né? Essas questões de Psicóloga, muscular. aham. Isso está envolvido muito na tensão do dia a dia. É,
Conta um pouquinho sobre isso, doutora, Sim, porque esse trabalho que você faz ajuda a muito nessa gente trata questão. muito também questão de torcicolo. As pessoas às vezes acordam, né, com essa dor no Ah, tá. pescoço. E aí pode ser às vezes porque dormiu de mau jeito, tá com essa tensão Aham. muscular na região do pescoço, o músculo tá fadigado. Às vezes quando você dorme com um travesseiro muito alto. Ah, tá. Então, cuidar ali da a qualidade do sono também é importante nessa questão de torcicolo. Ansiedade, porque às vezes a pessoa também dorme ali toda tensa, não Aham. consegue desligar nem para dormir, né, fica ansioso. A questão do bruxismo também, que é aquele ranger dos dentes, né, Sim, aham. tudo isso está envolvido ali na musculatura do pescoço. E a gente trata também com fisioterapia, com terapia manual, para ajudar aquele músculo ali a relaxar e a entender que ele não precisa ficar naquela tensão. Mais um ponto aí que a senhora você gostaria de deixar para as pessoas lá, para a gente estar fechando o nosso bate-papo, que a gente às vezes aqui não levantou alguma questão que você gostaria de deixar para o pessoal? Bom, eu acho que uma coisa muito importante, que é muito falada na internet, em Aham, vários lugares, mas que é muito bom frisar e eu gosto sempre de orientar, principalmente para o público idoso, né, que é a área que eu estou, aham. me aprofundando aí nos estudos, é a questão das quedas. Evitar, gente, sempre de ficar com tapete dentro de casa, casa com muito degrau, obstáculo dentro de casa, casa cheia de móveis, móvel para lá, para cá, chão, piso muito escorregadio. Sempre observar isso, cuidar disso dentro de casa, porque assim, o idoso quando cai, a pessoa, né, mais jovem também machuca e corre risco de É um ter risco para fratura. todos, né, doutor? Mas o idoso, quando fratura, por exemplo, fêmur Recuperação é muito mais ou algum difícil. osso do quadril ali, é muito difícil de recuperar, é muito sofrido, doloroso. Então, assim, vamos tomar cuidado com essas questões, são coisas fáceis. Às vezes as pessoas têm ali uma resistência porque gosta do tapete. É um costume, né? Toda casa Aham. tem tapete. Mas vamos tentar evitar o uso disso e tentar ali cuidar eh, dos móveis da casa. Não deixar aqueles móveis tudo muito amontoado. Tentar buscar mais facilidade para as pessoas. Coisas muito altas que o idoso às vezes Aham. precisa pegar, vamos tentar passar isso mais para baixo para a pessoa ficar ter mais facilidade, porque assim a queda é um dificultador na vida da pessoa e às vezes traz até o imobilismo. Aí a pessoa às vezes fica com medo, passa a depender de algum dispositivo para poder andar, uma muleta, um bengala, um andador, cadeira de rodas. Então, assim, quanto mais a pessoa puder evitar, melhor. Então, a gente tem que cuidar, tem que fazer atividade física, fortalecer, mas a gente tem que cuidar dali do lugar onde a gente mora para poder evitar São também. orientações básicas e que resolve muita Sim, coisa, hein? sim, evita muita coisa, porque depois que acontece, a gente trata. Aham. Mas o ideal é evitar. E evitar também com fortalecimento, com atividade física. Quando a pessoa está trabalhando algum movimento, fortalecimento, equilíbrio, evita muito de acontecer quedas também. Sim, aham. Mas a gente tem que procurar evitar, porque, assim, é muito importante para a qualidade de vida, né? Principalmente dos idosos. Quero te agradecer, né, por estar conosco aqui no Podgui, no nosso podcast. O telefone para as pessoas entrar em contato com você. 31 998 40 90 71 ou pelo Instagram também, Marielle Cabral Físio. Essas duas redes aí que eu uso para me comunicar com os pacientes e com o público em Tá com geral. uma promoção aí, não tá? Sim, sim. É meu aniversário esse mês, dia Ó. 26. Então a gente está com promoção na terapia manual, na sessão de Aham. terapia manual. Para as pessoas que são clientes da clínica, que já passaram pela clínica, ou para as pessoas que foram por indicação, que chegarem por indicação. Nossa, que legal. Então, vamos supor, a Aguinalda é paciente lá da clínica e indica algum amigo. Então, esse amigo também vai receber esse desconto aí na sessão de terapia manual. E, assim, o pessoal tá Tá marcando aderindo, bastante né? horários ali, estão aproveitando Eu a sou promoção. paciente, eu indiquei, eu ganho desconto e quem Quem foi vai chegar indicado também também recebe ganha esse desconto. desconto. E é um descontinho bem legal aí para o mês. Um presente aí pro pessoal, né? Em função do meu Mês de aniversário aniversário. do doutor e quem ganha o presente somos nós. Isso aí, são vocês. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço o Valeu demais. convite, a Vamos conversa. pedir, né, o pessoal para compartilhar, Isso né, o aí. nosso bate-papo. Compartilhar, né? Tanto
os vídeos aí do podcast, seguir, porque, assim, tem assuntos muito interessantes aí Sim. que eu vejo na sua página, então é importante o pessoal seguir e acompanhar aí. E essa é a ideia, além de falar de todo o trabalho, né, que a doutora, Sim, né, oferece, a gente também falou aqui, né, sobre a sua pessoa, como sim, sim. começou, né, É. como interesse pela fisioterapia. E é isso aí, pedir o pessoal para aderir. Fica à vontade, suas considerações finais. Agradeço o convite, né? Agradeço a nossa conversa, são assuntos bem interessantes e que é legal para passar para o público. Eu acho bem interessante o trabalho que você faz aqui, porque eu Obrigado. acompanho também e vejo que a gente acaba conhecendo mais das pessoas aqui de Paula Cândido. Depois que eu abri a clínica, eu tive a oportunidade, né, de conhecer mais você e de ter esse contato. E eu vejo que, assim, é bem interessante e leva conhecimento para as Sim, pessoas, essa é né? a ideia. É uma questão muito de cultura também, né? Da gente conhecer ali o que está na nossa Exato, cidade. Que às vezes a exatamente. gente não. A gente conhece os de fora, mas não conhece os daqui, Foi né? bem no início que você chegou, né? A gente começou Foi também, né? Você já logo começou a mandar para isso. mim, conversar no WhatsApp, Sim, por a gente ter essa questão, né? Desses canais no WhatsApp, além de ser do rádio, enfim, né? isso. A gente tem esse trabalho social e você já começou a mandar mensagem, fui lá também, né? E isso, você Conhecer. esteve lá na inauguração, né? Então, assim, é agradecer mesmo e, né, me colocar à disposição aí, porque eu vim para cá, o destino me mandou para cá e, assim, Que eu tento ótimo. fazer o meu melhor aqui para eu continuar e para as pessoas sentirem que eu estou fazendo a diferença e eu não vim aqui só para ser mais um, eu vim para fazer a diferença pro pessoal aqui de Paula E Cândido e está se Deus fazendo. Seu quiser. trabalho é maravilhoso, as pessoas têm elogiado bastante e é isso aí. Isso aí, agradeço demais. Gente, então vamos aí, né? O pessoal pode aqui no Instagram. No Instagram, doutora, a gente sempre coloca uma parte que não dá para colocar tudo a entrevista. Sim. A gente coloca alguns cortes também importantes, né? Uhum. O TikTok também, graças a gente está crescendo bastante o TikTok. Pedir o pessoal para seguir também, né? Que às vezes a pessoa assiste, mas não segue, não tem problema, Isso está aí. assistindo. Mas E se puder seguir ajuda seguir, bastante, né? né? Curtir lá, comentar. Tem as pessoas mesmo, né? Que você atende. Estamos no canal no YouTube também, os inscritos estão crescendo bastante, as pessoas estão consumindo lá, estão vendo que é importante os bate-papos que está acontecendo Sim. aqui. E no TikTok também a gente tem vídeos lá com mais de 20 mil visualizações, as pessoas também estão consumindo lá, estão gostando dos cortes. E que bom, isso está sendo importante para a Sim, sim. sociedade como um A todo. internet hoje É, gira muita coisa, né? Então, assim, o pessoal ajudar nessa questão ajuda a gente a divulgar a informação para mais pessoas cada vez mais, né? Então é é isso aí. importante. Valeu, gente. Abraço.